programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre doenças reumatológicas e eu estou recebendo o doutor reumatologista Dr. Yuri Siqueira. Mas antes da gente continuar falando sobre as doenças, nós ouviremos uma outra dica de saúde dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. Eu gostaria de dizer que nessa dica de hoje sobre o labirinto, que muitos exames podem ser realizados para chegar à conclusão se você tem ou não um distúrbio labiríntico. Existem exames hoje que a pessoa pode fazer, como a tomografia, assim como eletroencefalografia, assim como exames de clínico, testes clínicos que devem ser realizados, assim como exames laboratoriais para se chegar à conclusão. Se chega à conclusão, se o distúrbio é da coluna, vai tratar a coluna que a sintomatologia vai desaparecer. Se o distúrbio é de causa de hipertensão, tratando a hipertensão, as manifestações para o lado do labirinto, com certeza, vão regredir. Agora, se você tem um distúrbio e não trata corretamente, com certeza essa sintomatologia de tontura que você pode sentir pode continuar. Então há necessidade não só de usar o medicamento, muitas vezes para inibir a tontura. Tem que saber se realmente o que você precisa realizar de tratamento para evitar essa sintomatologia desencadeada no labirinto por outro distúrbio. Então, a necessidade de um tratamento correto e do diagnóstico preciso. Muitos são os tratamentos a ser realizados, através de medicamentos, através de fisioterapia e assim sucessivamente. E não tem como não lembrar, que há mais de 30 anos a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, doutor, nós encerramos o primeiro bloco, No fim tive que encerrar, Nós temos o tempo contado, mas em relação à fibromialgia, então, para a gente ver essa questão do desfecho, O doutor estava falando sobre essa parte do tratamento, Claro que quando a gente fala em doença reumatológica, o reumatologista se empolga um pouquinho e quer dar bastante informação, Mas assim, em relação ao tratamento que a gente estava comentando, é feito com anticonvulsivantes, e principalmente com antidepressivos, porque como é bastante associado com depressão, a gente acaba usando também para as duas coisas, mas mesmo que o paciente não tenha depressão, a gente usa apenas um antidepressivo porque ele diminui essa sensibilização excessiva do centro da dor e faz com que o paciente tenha conforto. Uma outra detalhe em relação à fibromialgia, essa é uma doença que ela não tem cura, Então a pessoa vai necessitar de um tratamento para sempre. É até uma brincadeira, Gabi, que eu falo com os pacientes reumáticos de uma forma geral, não só os pacientes com fibromialgia, porque as doenças reumatológicas elas não têm cura, Então elas são para a vida toda. A gente sempre brinca, os reumatologistas brincam assim, Olha, você se separa do marido ou da esposa, mas vocês não se separam do reumatologista, Porque a gente não quer que se separe de ninguém, Mas é algo que a gente fala brincando para o paciente, mas é um tratamento continuado, para a vida toda, E a fibromialgia, os pacientes ficam bem, Então, os pacientes, quando eles estão com aquela dor, eles acham, nossa, estou no fundo do poço, não vai ter solução, já passaram por N médicos, e não tiveram uma solução. E quando acaba no reumatologista, a gente conhece mais a doença, trata de uma forma mais adequada e os pacientes normalmente ficam muito bem. Aqueles que a gente não consegue tirar toda a dor, a gente alivia muito e o paciente volta a ter uma qualidade de vida considerável.
Doutor, eu acho que seria até interessante para quem está em casa nos assistindo, se ao longo do caminho a pessoa parou o tratamento, ela vai ter uma piora ou imediatamente que ela volta com o tratamento ela vai ficar bem? Então, isso é importante. Quando você para o tratamento, você pode ficar um bom tempo bem, sem sintomas, mas a doença ela tem um caráter recidivante. Então, os sintomas, a tendência é que retornarão os sintomas. E aí, quando você reinicia a medicação, há uma dificuldade maior da medicação fazer o mesmo efeito que ela fazia antes. Tá? Não quer dizer, Gabi, isso é muito individualizado, tá? Não quer dizer que não vai ter esse efeito, mas pode não ter o efeito tão adequado com aquela mesma medicação, mas existe também um outro número grande de medicações que a gente pode usar. Perfeito? Certo. Então tá. Um detalhe, desculpa, uma informação importante também que eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade para falar, que a fibromialgia, os pacientes às vezes estão muito bem e se ele tem um evento negativo na vida dele, isso faz com que a doença piore um pouquinho, bem como do outro lado, se você está num momento feliz da tua vida, as coisas estão indo bem, ela tem essa variação. E isso não necessariamente a gente deve mudar o tratamento por causa disso. São variações que acontecem de dor, assim como nós temos variações de humor também durante o mesmo dia, durante um mês, né? Tem períodos que a gente está melhor, períodos que a gente está com um humor um pouco mais rebaixado, um pouco mais melancólico, e isso não significa depressão e que nós temos que procurar um psiquiatra. E assim na fibromialgia também. Então, se você tem um infortúnio, algum problema, enfim, um estresse maior, isso pode piorar um pouquinho a dor naquele período. Certo. Encerrando o capítulo da fibromialgia, doutor, em relação à artrose, né, que a gente sabe que é um diagnóstico que geralmente está muito relacionado também a essa parte da reumatologia. Sim. Para quem está em casa nos assistindo, qual seria a dica que o doutor daria em relação às pessoas que têm esse diagnóstico, né? Porque quem tem já sabe, né, o que é a doença, né? Ou para quem está nos assistindo que de repente sabe que tem histórico na família, né? E a gente sempre tem que trabalhar aqui no programa Estação Saúde, quem nos assiste e nos acompanha sabe que eu falo muito na questão da prevenção. Então, sempre aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar, é uma real, né, doutor? Eu acho que a gente precisa realmente trabalhar com a prevenção. Quando a doença chegou, é só tratamento, né? Gabi, isso que tu falou é totalmente correto, concordo plenamente contigo, né? Os pacientes que têm artrose são pacientes que eles procuram muitos clínicos, geriatras, outras especialidades, né, ortopedistas, né? E todo mundo acaba tratando um pouquinho, tá? E é um paciente que ele chega ao reumatologista numa fase mais tardia e ele chega muito desacreditado. É comum eu escutar isso no consultório. Yuri, já fui em vários médicos, sempre me dão um remedinho, melhora e depois volto. Tá? Então, artrose, esse é um conceito importante. Artrose é uma doença crônica como pressão alta. Todo mundo que tem hipertensão, que tem pressão alta, toma o seu remedinho diário. E aí fica bem. Se parar de tomar o remédio, a pressão vai subir. Na artrose é idêntico. Se você parar de tomar o remédio, aí a doença ela vai aflorar e você vai ter mais sintomas. Tá? Então as pessoas acham que a artrose é como se fosse uma batida que deu na perna, no braço, que vai tomar um anti-inflamatório, um analgésico por uma semana e isso vai melhorar. A artrose não é assim, é uma doença crônica e há necessidade de medicação continuada. Tá? Certo, então isso os pacientes, remédio para hipertensão e para diabetes, todo mundo não tem problema em tomar. Agora, remédio para dor, a pessoa não quer tomar contínuo. Né? Então isso é uma coisa que no primeiro momento eu oriento o paciente. Sim. E ele entendendo isso, ele vai muito bem da artrose. Né? E uma outra questão da artrose, que eu falo para os pacientes também de uma forma jocosa, assim, brincando com os pacientes, né? Mas que a gente consegue passar a mensagem, é assim, as pessoas acham que a artrose é uma doença, algo que tem cura. E tem uma expectativa que não vai ter deformidade nenhuma ou que vai melhorar totalmente da dor com aquele tratamento por um período pequeno. Não é assim. E o que é a artrose, na verdade? A artrose é um desgaste da articulação e da cartilagem que nós vamos ter com os anos, né? É que nem, eu brinco com os pacientes, Gabi, assim, a nossa pele, a minha pele é igual quando eu tinha 20 anos atrás? Não é. Nossa pele hoje é pior do que há 20 anos. A articulação também sofre esse processo de envelhecimento. E a minha pele daqui 20 anos vai ser igual ao que é hoje? Não, vai estar ainda pior, né? Esperamos que não muito, mas a tendência é que esteja pior, né? A Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre doenças reumatológicas. Não saia daí.